Boa noite a todos. Vamos ver a lição que caiu para nós hoje. Mantenha a calma. Não é o seu desabafo nervoso que irá solucionar os problemas. Pelo contrário, agrava-os, dificulta soluções, transmite intranquilidade aos outros. Você tem reservas inesgotáveis de paciência e amor. Não se abata. Contenha-se. O momento certo para conter-se é agora. Reflita. Busque estar em paz. Confiar no próprio equilíbrio é acreditar na capacidade dada por Deus. Então convido todos agora a fechar os olhos, respirar profundamente e se conectarmos com o alto. Conforme foi dito na nossa mensagem agora, que possamos começar essa semana com muita calma e paciência. Pedimos também que essa semana nos venha carregada de amor, de paz, serenidade, conhecimento, muita saúde para todos nós. Que possamos sempre ter a certeza que o Senhor está nos guiando, nos amparando e nos protegendo. Que essa luz maior que está sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, siga conosco na semana que está se iniciando, adentre também hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cubra todo o nosso país com o seu manto sagrado, que onde houver ódio, que o Senhor leve o amor, onde houver a guerra, que o Senhor leve a paz, que todos os corações sangrentos possam se voltar para o amor e para a serenidade, que possamos sair daqui hoje mais serenos, seguros e em paz. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, onde Kardec traz apontamentos acerca dos médiuns e aonde nós podemos encontrar apontamentos acerca do que vamos estudar essa noite, que é o aspecto da mediunidade sempre. Segundo Kardec, pela orientação dos mentores, todos possuímos mediunidade, por se tratar de um valioso recurso do fenômeno orgânico, da mesma ordem de outros fenômenos, seja a inteligência, a razão, as aptidões. Então, os espíritos, quando se manifestaram e trouxeram para Kardec aquilo que depois se transformou na doutrina espírita, como nós a estudamos hoje, Kardec descobriu acerca dos espíritos, da mediunidade, e descobriu acerca de que todos os indivíduos são médiuns. Todos nós viemos da realidade espiritual, todos nós somos espíritos encarnados. Não importa aonde nós estejamos no planeta, todos nós viemos da realidade espiritual. E quando aqui desembarcamos, todos nós temos em nós aquilo que é atributo do espírito e aquilo que é a característica do corpo físico. E no corpo físico, os atributos do espírito, eles se manifestam no corpo físico. Os atributos do espírito se manifestam. E essa comunicação que existe entre os dois planos, na verdade, é uma condição natural. Uma condição natural entre encarnados e desencarnados, porque nós, ao nosso turno, também iremos desencarnar. Nós iremos formar as fileiras daqueles indivíduos que do plano espiritual trabalham e velam e cuidam daqueles que estão encarnados. E os espíritos colocam para nós que a mediunidade é um fenômeno orgânico, é um fenômeno que está no corpo, que se manifesta no corpo. E nós precisamos fazer um esforço para buscar um entendimento maior dessa orientação e dessa lição que os espíritos nos delegam. Assim como nós temos a inteligência, assim como nós temos a razão, assim como nós desenvolvemos as aptidões mentais e espirituais quando estamos encarnados, nós também temos no nosso organismo, e quando estamos encarnados,
nós também temos a mediunidade. E os espíritos dizem a Kardec que uns a possuem mais, outros a possuem menos desenvolvida, mas que todos a possuímos. Então, existe em cada um de nós a possibilidade de entrarmos em comunicação com o plano espiritual. E o Cristo nos ensinou uma dessas formas, que é através da oração, através da meditação, através do uso da razão e do desenvolvimento das nossas aptidões e da nossa inteligência. A inteligência também, ela é um atributo do espírito. Aqueles que a desenvolvem mais a possuem. Aqueles que a desenvolvem menos, apresentam características menores. Mas todos possuem inteligência. Basta que se desenvolva. Assim também é a mediunidade. E a inteligência não é uma coisa que a gente vê, é uma coisa que a gente percebe. Não é possível você ir num lugar do corpo, medir, escrutinar, averiguar e dizer, olha, visualmente esse aqui é mais inteligente que aquele. Nós sentimos, nós convivemos com o indivíduo e percebemos que ele desenvolveu e possui uma vasta inteligência. Da mesma forma, nós vamos conviver com as pessoas e vamos perceber que algumas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis nos aspectos da sua mediunidade. Mas a mediunidade não é vista, assim como a inteligência não é vista, mas é sentida. Ela é sabida, mas não existe um lugar onde você possa ir e medir, escrutinar como que funciona, onde está e como que você vê quem é mais ou quem é menos acerca da mediunidade. A gente, na convivência, descobre que é assim. Por se tratar de um recurso desconhecido das pessoas que a possuem e não o sabem, não conhecem ou desdenham, como algo menor ou improvável de existir, em comum com o espírito, o qual imaginam como um fantasma, uma aparição fugaz, um tormento. Fugaz em tormento. Então, é um recurso desconhecido. A mediunidade, Kardec já a trouxe, são mais de 150 anos da codificação. E lá na codificação se fala abertamente da mediunidade. Mas as pessoas não buscam, as pessoas ignoram, mesmo que a possuam, mesmo que não saibam que a possuam, mesmo que a conheçam, mesmo que a desdenham, ela existe em todas as pessoas. Mas os indivíduos, quando descobrem, quando fala-se acerca da mediunidade, eles classificam isso como algo improvável. É improvável que exista, né? Assim como a inteligência, nós não temos como observá-la e medi-la, a mediunidade também não, mas a inteligência nós admitimos. Então vamos usar essa mesma inteligência para validar em nós os aspectos da mediunidade. E da mesma forma o espírito, todos nós somos espíritos. Mas não é validado, as pessoas não aceitam que é o espírito. Mas elas acreditam no fantasma, elas acreditam em visagem, elas acreditam em aparições, e elas imaginam que todas essas vezes que é possível ver-se, perceber-se um espírito, que esse espírito é um demônio, que ele está em tormento, que ele está em agonia, que ele está em desequilíbrio, quando na verdade nós somos visitados sim pelos espíritos desequilibrados, mas também somos visitados pelos mentores, pelos amigos espirituais, por aqueles espíritos que se interessam pela nossa vida e pela nossa evolução. Então nem todos são demônios, nem todos estão em tormento, nem todos estão em perturbação. E isso a razão, que também faz parte do atributo do espírito, pode nos apontar. E nós, quando percebemos, estamos adoecidos do espírito, adoecidos do nosso psiquismo, e não há como você tomar um remédio que resolva isso. Há sim que se trabalhar, que se aprender, que se entender que existe uma parte de nós que não possui um órgão, não possui uma sede, mas que faz parte de nós. Como no caso da inteligência, como no caso da razão, como no caso dos valores que nós temos e das movimentações espirituais que nós fazemos acerca desses aspectos. Todavia, a mediunidade existe e é desperdiçada por alguns e ignorada por muitos.
sendo, na verdade, valioso recurso de entendimento, apreensão, auxílio, que aparece em todas as personalidades, bastando ser aceita e educada por cada um. Então, todos somos, e a mediunidade existe. E nós a desperdiçamos, assim como vemos indivíduos desperdiçando a inteligência, indivíduos desperdiçando a razão. Nós vemos isso. Não há, mais uma vez, como eu já disse, colocar esse indivíduo numa maca, empurrar dentro de um aparelho e ver aonde está sediada a inteligência, a razão e os outros atributos do espírito. Assim como não há como encontrar dentro do corpo um lugar marcado, delimitado, como sendo, ou aceito como sendo a sede da mediunidade. Mas ela está aí. E nós percebemos, nós já vimos, nós já acompanhamos espíritos que possuem a sua mediunidade muito desenvolvida, como tivemos o Chico Xavier, como tivemos o Divaldo Franco e como temos muitos outros, que se desenvolvem na sua mediunidade e dão frutos com essa mediunidade. E todos nós, todos os dias, usamos as nossas mediunidades, mesmo que nós não a admitamos, mesmo que nós a ignoremos completamente, nós a utilizamos diariamente. E isso é um desperdício, porque ter mediunidade, saber mediunidade e utilizá-la corretamente é um valioso recurso, assim como a inteligência. Utilizamos a inteligência todos os dias, mesmo que nós a ignoremos. Estamos fazendo as nossas coisas e não estamos levando em consideração, isso que eu estou fazendo agora é a minha inteligência agindo. Ou isso que eu estou fazendo é a minha memória agindo. Ou isso que eu estou fazendo agora envolve aspectos da minha razão. Nós não ficamos delimitando o campo de cada uma delas, mas estamos utilizando-as concomitantemente todos os dias e o dia todo. E quando os aspectos do corpo físico dormem à noite, a nossa mediunidade se expressa muito mais e nós fazemos aqueles abandonos do corpo físico, temos os nossos laços que prendem o espírito ao corpo afrouxados e nós podemos nos manifestar no plano espiritual e realizar contatos entre entidades, entre espíritos, entre encarnados, entre desencarnados, como com o uso da mediunidade. E ela é muito interessante porque quando voltamos para o corpo, nós muitas vezes trazemos essas lembranças implícitas para nós mesmos. Então é um valioso recurso. E nós podemos apreendê-lo, nós podemos nos apossar dele e ele vai nos auxiliar. Mas precisamos aceitá-la, precisamos validá-la. E nós precisamos educar. Assim como nós educamos a nossa personalidade, assim como educamos a nossa inteligência, nós precisamos educar a nossa mediunidade. Nós precisamos entender esses atributos, nós precisamos perceber que assim como a inteligência, assim como a memória, quando nós vamos exercitando-a, como nós vamos apreendendo-a, nós vamos nos sentindo mais tranquilos, mais seguros, e nós utilizamos aquilo de forma racional. Nós desenvolvemos a nossa personalidade mais, e esse é um valioso recurso que nós precisamos entender e utilizar, a mediunidade. Como não basta simplesmente possuir, necessário se faz que cada um desenvolva seus atributos com os méritos demais se dedicar, ampliando seus entendimentos e os ganhos advindos do próprio esforço empregado, como no caso da inteligência. Então não basta possuir a inteligência, não basta possuir um cérebro capaz, uma víscera que responda a todos os impulsos, um espírito que está conectado em 100%, não basta simplesmente você ter todo o equipamento ali. É como se nós possuíssemos um poderoso computador que nós deixássemos ele desligado. É preciso utilizar, é preciso aprender. Como que se usa um poderoso computador? Então, primeiro nós validamos aquilo, aceitamos aquilo. Eu não sei utilizá-lo, mas eu me proponho a isso. E quanto mais eu me dedico, mais mérito eu tenho com a minha dedicação. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprimoro, mais a minha inteligência e a minha capacidade me validam.
eu tenho um esforço empregado e esse esforço volta para mim na proporção em que eu me dedico a ele. Da mesma forma, a mediunidade. E nós percebemos assim, uma não anula a outra, não existe antagonismo. Quando nós desenvolvemos a nossa razão e desenvolvemos a nossa inteligência, ambos se somam, ambos se auxiliam, um estimula o outro e um completa o outro. A mediunidade, da mesma forma, eu junto a minha razão, eu junto a minha inteligência, eu junto a minha mediunidade, um complementa o outro, um estimula o outro, um aprimora o outro. Eles não são antagônicos. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais perguntas me aparecem. Quando eu descubro uma resposta, essa resposta vem embutida em mais perguntas. Há um ciclo virtuoso da razão, da inteligência e da mediunidade. E nós podemos citar também a beleza. A beleza é um atributo do espírito. Porque nós percebemos espíritos desencarnados que se dedicam à feiura, se dedicam ao exótico, se dedicam à agressão visual. Eles utilizam os aspectos da beleza desvirtuadamente. Mas nós podemos utilizar a nossa beleza de forma consciente. A beleza, como nós a concebemos, ela não vem pronta. Às vezes é preciso tomar um banho, às vezes é preciso arrumar o cabelo, às vezes é preciso cuidar dos dentes. E aí, então, nós temos uma beleza. E essa beleza pode ser aureolada pelas nossas virtudes íntimas. Às vezes nós conhecemos, encontramos alguém muito simples, mas de uma beleza muito profunda. Às vezes nós conseguimos encontrar pessoas que exageram na beleza, passam do ponto. Percebem que ali há um valor e acabam exagerando. Porque nós vamos ver, inclusive, pessoas medianas, mas de uma beleza interior muito grande que nos encanta. Porque a beleza não é só aquilo que nós mostramos. Porque muitas pessoas mostram as suas belezas, muitas vezes conseguidas a custo de muito dinheiro, e a gente acha feio. Sediado na glândula pineal do corpo, mas com raízes alimentadas pelo espírito, a mediunidade é escorada pela razão, sendo conduzida pela moral, de modo que seus mecanismos não podem ser desligados ou sufocados, cabendo a cada um responsabilizar-se pela sua. Então os espíritos nos disseram também, há um órgão no nosso corpo chamado glândula pineal, que seria a sede da mediunidade. Essa glândula, pela nossa ciência, eles imaginam hoje que ela seja uma glândula menor, que ela seja um componente secundário no nosso cérebro. É um local. Talvez devêssemos ampliar os nossos estudos, talvez devêssemos aprofundar os nossos conhecimentos, talvez a ciência já se satisfez daquilo que desejava conhecer e dominar acerca da glândula pineal, mas os espíritos dizem que quando nós utilizamos a nossa mediunidade, essa glândula entra em ação. E quem faz, quem conecta, quem utiliza esse canal é o espírito que nós somos. Quando nós estamos conectados ao corpo, temos matrizes espirituais que se manifestam no corpo físico a despeito dos órgãos. Então, os órgãos do corpo físico possuem as suas matrizes espirituais. Como nós ainda não identificamos completamente os mecanismos da mediunidade, como nós ainda não a dominamos profundamente, talvez encontremos a sua sede no corpo físico, mas imaginemos que ela seja uma glândula secundária, uma glândula menor, uma glândula insignificante. E ela realmente é pequenininha. Todavia, os espíritos dizem que é o aspecto no corpo físico da mediunidade manifestada pelo espírito. Mas essa mediunidade, ela precisa ser secundada, ela precisa ser escorada pela razão.
Nós precisamos entender esse mecanismo de comunicação, de entrada de comunicação com o plano espiritual, e nós precisamos secundá-la com a nossa razão. Nós precisamos entender, assim como razoamos acerca do coração, assim como razoamos acerca dos outros órgãos do corpo, da visão, da audição, da sensibilidade da pele, construímos uma razão ao redor disso. E começamos a nos aprofundar, começamos a estender o nosso entendimento acerca desses órgãos físicos. Precisamos fazê-lo também através da mediunidade. Precisamos também entender a mediunidade através da razão. E precisamos conduzi-la pela moral. Porque nós utilizamos o nosso corpo físico e nos identificamos com um processo de moral, moralizados espiritualmente que somos, manifestamos isso no corpo físico, porque a moral, como um valor, como um entendimento, também não possui sede no corpo físico. Esse sim, não existe uma glândula que nos fale acerca da moral. Existem regiões do cérebro que, quando são afetadas, afetam a moral. Porque quando estamos encarnados, nós desenvolvemos o nosso cérebro a despeito do nosso espírito, e esse cérebro precisa manifestar aquilo que o espírito carrega em si, na víscera que coordena tudo. Se você interfere na víscera, a moral continua no espírito, mas o corpo não responde mais de acordo com aquilo que o espírito programa para colocar ali. E esses mecanismos, eles não podem ser desligados. Nós não podemos desligar a nossa inteligência. Nós podemos prejudicar a sede da manifestação, que é o cérebro, e isso vai interferir, mas não tem como desligar. Mesmo que não nos esforcemos, mesmo que nós não estudemos, mesmo que não buscamos os conteúdos, a nossa inteligência está lá. Ela evolui, mas a passos mais lentos. Ela evolui, mas muitas vezes com a reação do ambiente do que com o desenvolvimento do próprio indivíduo. Não tem como nós desligarmos e sufocarmos esses aspectos do espírito. O espírito pode sim militar na ignorância, ele pode sim militar na preguiça, mas esses elementos não podem ser desligados. E cada um precisa se responsabilizar pela sua habilidade, pelo seu inventário. Então, se o indivíduo possui a capacidade de aprender, mas não o deseja, responsabilidade dele. Se o indivíduo possui mediunidade, mas deseja ignorá-la, é a responsabilidade dele. Agora, se o indivíduo entende tudo isso, se ele usa a razão e percebe que ele tem ganhos com isso e não custa nada, é uma questão de vontade, é uma questão de utilização de forma inteligente do tempo que nós dispomos, ele o faz e ele se responsabiliza positivamente por isso. Ainda não aceitas pelas ciências humanas, que não as conseguem medir e escrutinar como desejaria, tanto a mediunidade como o espírito veem suas manifestações ainda incompreendidas e classificadas como doenças ou males medicáveis. Então a nossa ciência, apesar de muito se desenvolver, apesar de muito saber e descobrir, a ciência humana só descobre. A ciência humana não reproduz. Então aquilo que a ciência humana hoje tem de potenciais, ela descobriu na natureza. Então a natureza estava lá, os elementos estavam lá, o corpo humano estava lá. E ele já funcionava há milhões e milhões de anos. E então se descobriu um coração que batia e bombava o sangue. E então se descobriu que o sangue levava o oxigênio e alimentava as células. E então se descobriu que o sistema digestivo tinha as suas características e estava preparado para aqueles alimentos. E então se descobriu que na pele havia uma rede de sensores. Mas isso já existia. Muito antes das pessoas se perguntarem o que havia ali, muito antes delas desenvolverem as suas pesquisas e muito antes delas escreverem livros. Então a ciência humana não produz nada, ela simplesmente corre atrás e tenta descobrir o que já existe, o que já está manifesto. E a ciência humana se encanta. A ciência humana faz as suas descobertas e ela fica encantada com aquilo que existe.
quando ela descobre uma fronteira, ela percebe que há uma muito mais além. A própria ciência é que nos diz que quando descobrimos uma coisa, surgem milhares de outras perguntas e questões que leva, sim, a uma nova busca, a um novo entendimento. Então, a ciência humana não valida. Assim como a ciência humana não validava algum tempo atrás acerca do surgimento da vida. A ciência humana imaginava que a vida surgia das fezes, surgia da podridão, surgia dos pântanos, quando na verdade a ciência humana estava enganada. Assim como hoje a ciência humana também não valida o espírito, não valida a mediunidade, mas ela está presente na natureza. Ela se mostra, ela dá frutos, como nós já vimos. Mas, como não há um órgão, como não há um escrutínio, como não há uma sede, como não há como medir, então ela não valida, ela não aceita, mas vive à sombra. Assim como a própria ciência, ao descobrir as suas fronteiras, descobre que há fronteiras além e vive às sombras dessas fronteiras também. Então, aquilo que existe hoje é incompreendido. Quando nós vemos uma manifestação mediúnica, nós, através das nossas ciências, somos alimentados que isso é uma doença, que isso é um mal, que talvez exista, que talvez seja possível cobrir com um medicamento, quando na verdade não o é. E que nós precisamos, vivendo à sombra desses saberes e dessas manifestações, precisamos entendê-las, precisamos utilizar aquilo que está à mão, porque a ciência chegou onde chegou, o intelecto humano e da nossa humanidade chegou onde chegou, observando e se perguntando o que há ali. Por que a ciência não utiliza os mesmos critérios para buscar validar o espírito e validar a mediunidade? Tentando nos auxiliar, orientando os nossos caminhos e tentando nos empurrar no caminho correto, os espíritos vêm e dizem: eu sou um espírito. Kardec pergunta: quem é você? Eu sou um espírito. Me chame de espírito. E Kardec pergunta: você tem uma forma? Como você concebe? Não. Eu sou como uma chama, sou como um fogo. E Kardec pergunta: e você tem cor? Sim. Desde as mais apagadas e opacas até as mais brilhantes e refulgentes como o rubi. Então eles dão a entender, eles se mostram. Como que nós vamos ver numa lente, numa projeção, um espírito e procurar um corpo? Se o espírito diz que ele é como se fosse uma chama, como uma nuvem que se manifesta de forma inteligente, como um fogo. Nós é que temos problema, nós não temos palavras para defini-los. Eles usam uma metáfora e nós, que deveríamos usar a inteligência e a razão, nos fechamos em ciência que só vê matéria. Então essas incompreensões e essas classificações, quando o indivíduo muitas vezes fala com um espírito, ele é chamado de esquizofrênico. Quando ele ouve um espírito, ele também é classificado como doente. E quando o indivíduo se manifesta mediunicamente, ele pode ser taxado de louco. E nós vimos que muitas vezes aquilo que hoje é aceito, aquilo que hoje é validado pela sociedade, pelos grupamentos humanos e pela ciência humana, no passado já foi sim problema. Até em ser classificado, ser entendido e ser aceito. Então, vamos torcer para que esse movimento do passado também seja entendido dessa forma. E que aquilo que hoje nós chamamos de mediunidade e espírito, a ciência no futuro também valide, e também aceite, e também desenvolva sobre o assunto. O fato de ignorar não resolve seus sintomas, antes o agrava, levando a serem classificados pela psicologia como transtorno de natureza psicológica. Seja alucinação, transtorno de conduta, de personalidade dupla ou esquizofrenia. E mais outros nomes
Então, o fato de ignorarmos não vai resolver os sintomas, vai agravá-los. Porque aquele indivíduo que, uma vez que ele tem, e é interessante que às vezes os indivíduos, eles têm lá os transtornos de natureza psicológica, eles vão para as máquinas. Eles precisam ir para as máquinas, e as máquinas olham toda a víscera e dizem, na víscera não tem nada. No cérebro não tem nada. As glândulas estão todas lá, não existe ponto preto, não existe ponto branco, não existe derrame de sangue. Está tudo bem. Mas não está tudo bem. Por que a víscera está perfeita? Se é só a validação da víscera que a ciência aceita? Se a víscera está perfeita, por que o indivíduo ainda tem transtorno de natureza psicológica? A víscera está funcionando. Então a inteligência, a razão, tudo funciona. Não tem um problema lá na região do cérebro onde a razão está prejudicada. Não tem um problema no cérebro onde tal glândula não está funcionando. Aí parte-se para o sangue. Escrutina-se o sangue. Aí parte-se para as excreções. Nada. Você está ótimo, saúde perfeita. Colesterol, triglicerídeo, pressão, tudo perfeito. Cérebro. Mas a pessoa não está doente, ela não está procurando ajuda, ela não está dizendo que não está se sentindo bem, mas no corpo está tudo bem. Então vamos ignorar. Vamos ignorar aquela pessoa. Ela diz que ela está mal, mas ela não está, é problema dela. Vamos ignorar. Agrava o problema, não resolve o problema. E daí se coloca isso sob uma bandeira, transtorno de natureza psicológica. Deveria ser transtorno do espírito. O espírito está mal, apesar do corpo estar com perfeita saúde. O espírito não está alucinando. Ele, através do seu desenvolvimento mediúnico, vê espíritos. Ele não tem transtorno de conduta, ele tem obsessão. Ele não tem problema na personalidade dupla, ele tem um espírito que subjugou ele. Ele não fala com o vento, ele fala com o espírito, ele não é esquizofrênico. Então, quando os espíritos nos trazem as ferramentas, as orientações, os conteúdos, eles estão nos auxiliando e estão dizendo assim, olha, está demorando muito para vocês chegarem ali. Nós já podemos nos manifestar e dizer, somos espíritos, estávamos encarnados. Vocês, ao seu turno, virão para cá e terão a certeza de que é assim. Vocês irão se transformar em espírito muito brevemente. E nós, ao nosso turno, sairemos daqui e iremos ocupar os postos dos encarnados. Porque é assim que ocorre o desenvolvimento, é assim que a didática evolutiva do universo funciona. A didática de Deus funciona. Porque o Cristo tinha um corpo material, viveu durante 33 anos no planeta e saiu dele sendo executado. E depois se mostra para os próprios espíritos dizendo, estou aqui. Qual é a dúvida que vocês têm? Qual é o problema de vocês me verem e me aceitarem? Nenhum. Não tiveram problema em ver o Cristo e aceitar que era o Cristo. Então o Cristo mostrou que existe uma realidade física e ele mostrou que ele morreu. Alguém teve dúvida nos evangelhos que o Cristo morreu? Alguém teve dúvida que ele foi pranteado? Alguém teve dúvida que os ritos dos vivos que morrem foi feito com o Cristo? Não. E alguém tem dúvida que ele depois se mostra para as pessoas e fica com elas 50 dias, com o seu grupo? Ele se manifestou vivo, inteligente, falou da própria morte. Mostrou o seu corpo espiritual. Qual é a dúvida? E ele disse assim, vocês são como eu. Mais uma vez essa frase vale. Vale para muitas outras situações e vale para essa também. E como que o Cristo estava? Igual. E ele apresentava os furos nos pulsos e nas mãos. Ele apresentava um corte na lateral onde ele foi sangrado? Sim. Porque ele queria, claro. Ele precisava mostrar isso. Alguém teve dúvida? Sim. Tomé. E nós? Nós olhamos daqui e ficamos pensando, mas será?
E isso é a nossa razão falando com a gente. A gente precisa utilizar esses mecanismos também. Mas aí a gente precisa, como Kardec, se render aos fatos. Kardec disse, os espíritos vieram, me trouxeram coisas e informações que chocavam profundamente as minhas maiores convicções. Mas eu me rendi aos fatos. Então Kardec utilizou a razão e os seus conteúdos, mas os fatos falavam mais alto. E nós temos os fatos. Será que se o indivíduo possui transtornos de natureza psicológica, entra numa máquina e sai do outro lado completamente escrutinado e sem problema nenhum? Como que ele ainda está doente psicologicamente? Como que ele ainda está alucinando? Como que ele ainda tem personalidade dupla? Como que ele é esquizofrênico? Aí vamos para as drogas, porque a ciência ela é campeã nisso. E o que as drogas fazem? Nada. Prejudicam e agravam o problema. Porque o problema está no espírito. Essa conduta adapta a realidade espiritual ao entendimento humano, que não aceita as orientações vindas dos espíritos. Seres que se explicam a si mesmos e desvelam a própria realidade, onde se expressam, dando um novo entendimento para as nossas dificuldades materiais. Então os espíritos, eles vêm, eles se mostram, eles falam, eles orientam, e nós continuamos com o problema. Porque nós, seres humanos encarnados, queremos adaptar o plano espiritual ao nosso entendimento. Quando, na verdade, deveríamos estar colocando nosso entendimento adaptado à realidade espiritual. Quando que vamos entender isso? Se nós estudássemos o espírito, se nós estudássemos a reencarnação, se nós estudássemos esses valores espirituais, se nós nos voltássemos para as orientações do Cristo e moralizássemos a nossa conduta. Pensa que mundo diferente. Nós vamos entender que aquilo que é material fica e o nosso espírito é quem viaja. O entendimento das coisas materiais seria completamente outro. Nós iríamos entender que as pessoas que compartilham conosco a nossa jornada são muito importantes, mas que talvez num futuro não muito distante sejam convocados para outras tarefas e nós sejamos distribuídos para os 4 cantos do universo. Não nos veremos mais, o amor que nós devotamos, a amizade que nós desenvolvemos e a convivência que tivemos não é levada em importância? Mas nós vamos entender que como espíritos imortais, invariavelmente formaremos uma mesma família. E aonde estivermos, vamos encontrar lá espíritos que também serão a nossa família no futuro, porque somos, como o próprio Cristo disse, um único rebanho. Então não importa em que país nós venhamos a reencarnar, não importa em que galáxia venhamos a nos manifestar, somos espíritos unidos. E quando formos espíritos puros, não precisaremos de um lugar, não precisaremos de um teatro mental para nos reunir. Nós nos reuniremos por afinidade. Como o próprio Kardec disse, os espíritos disseram para Kardec, nós nos reunimos por afinidade. Afinidade é amor, amizade, convivência. Se tivermos isso, reunidos como espíritos. E os espíritos se manifestam. Eles se explicam a si mesmos. Eles dizem, olha, nós somos isso, somos feitos disso. Nós nos manifestamos dessa forma. Eles disseram. Está posto. Tanto que Kardec disse assim, olha, não é o livro do Kardec, é o livro dos espíritos. O livro é deles. O livro é deles. Kardec só materializou. São os espíritos que falam. E eles se comunicam através da mediunidade que todos nós possuímos. E costumamos falar em desenvolvimento mediúnico, mas deveríamos sim estar falando em educação mediúnica. Ampliando o assunto para que o alcance
seja para todas as pessoas, pois todos deveriam ser interessados na divulgação das coisas que dizem respeito de si mesmo. Então, olha só, diz respeito a nós. Se diz respeito a nós, vamos fazer um rápido comparativo. Se alguém faz uma fofoca da gente, como que a gente se sente? Nós vamos nos incendiar. Se alguém faz uma fofoca para nós, fala alguma coisa de nós, diz alguma coisa de nós, nós nos incomodamos. Pois é. Então agora temos aí a nosso respeito, que diz sim a nosso respeito mediunidade. Por que a gente não fica indignado a respeito disso e diz, como assim? Como que existe mediunidade? Como que existe espírito? E a sociedade me faz olhar para outro lado. E a mesma sociedade em que eu estou, a mesma sociedade que recebe a orientação, que recebe a divulgação da doutrina espírita, recebe para ela também, mas ela simplesmente ignora. Mas não diz respeito a todos nós? A inteligência diz respeito, a beleza diz respeito, a razão diz respeito, a moral diz respeito, a mediunidade diz respeito. E nós somos espíritos e isso diz respeito. Diz respeito a cada um de nós. Mas nós não nos indignamos com isso. Nós nos indignamos acerca da opinião do outro. E a opinião do outro sempre vai ser emitida, sempre vai ser exarada com base naquilo que o indivíduo é, não no que eu sou. Porque eu, dentro da minha cabeça, sei da minha personalidade, da minha razão. E se a crítica serve, ótimo, eu vou utilizá-la. Se a crítica não serve, diz respeito ao outro indivíduo. Uma vez que a sociedade admita o espírito que somos e as faculdades inerentes dessa possibilidade, aí teremos o desenvolvimento real da mediunidade, que inevitavelmente passa pela moralização do indivíduo, da sua conduta e da sua ética. E nós podemos utilizar a nossa inteligência sem moral, sem uma conduta ética, e podemos utilizar a nossa inteligência para o crime. É inegável que ciências e inteligências, desenvolvimento humano construído a muito custo, hoje está sendo usado para a guerra. Então nós vemos pessoas inteligentes fazendo mau uso. E nós sabemos pela doutrina espírita que há uma consequência reencarnatória e evolutiva acerca disso. E nós vemos os indivíduos usando a inteligência sem moral, sem uma conduta ética, sem uma razão. Da mesma forma, precisamos aprender acerca da mediunidade e utilizá-la de forma ética e utilizá-la de forma moral, de forma que nós melhoremos a nossa conduta e não utilizemos esse recurso valioso para o crime, para o descalabro, atrapalhando o progresso, atrapalhando o desenvolvimento humano, desequilibrando os nossos irmãos de jornada. Somos médiuns o tempo todo, onde quer que estejamos, e os equipamentos dessa comunicação não podem ser desligados, trocando informações e captando mensagens de dupla via, em ondas mentais, incessantemente em ambos os planos. Então, somos médiuns 24 horas por dia. Todos nós somos inteligentes o tempo todo. Todos nós estamos utilizando a nossa consciência o tempo todo. E não tem como desligar isso. A mediunidade, a mesma coisa. Não tem como desligar e nós estamos constantemente trocando informações e captando mensagens em via dupla. Entre encarnados, de encarnado para espírito, de espírito para encarnado. E em ambos os planos. Então nós temos um pé aqui no plano material, mas temos uma âncora, um psiquismo, um cabo conectado com o plano espiritual. Olha o risco que estamos correndo. Comunicação, trocando informações e captando mensagens em dupla via. Podemos estar utilizando a nossa inteligência para o crime e podemos estar utilizando a nossa mediunidade para alimentar a nossa inteligência que vai cometer o crime lá na frente. Então nós estamos deslindando essas interações e estamos entendendo que precisamos nos moralizar em ambos os lados da vida e precisamos melhorar as nossas comunicações e os nossos entendimentos, daí a razão e daí a moral.
A humanidade é paranormal. Às vezes a gente escuta essa palavra e nós temos uma associação trazida por nós, muitas vezes pelos filmes, pelas novelas, pelos jornais, pelo vulgo popular, e não entendemos. A paranormalidade é aquilo que está acima, aquilo que está fora, aquilo que ainda não foi catalogado. Então essa paranormalidade, ela é da humanidade. Nós todos somos paranormais. Não é um indivíduo. Aquele indivíduo que nós determinamos seja um paranormal é porque ele se sobressai. Mas todos os somos. Espíritos encarnados desenvolvendo no plano material os potenciais inatos, herdados da paternidade divina, que exigem dedicação, esforço e comprometimento sempre, queiramos ou não. Então, como nós somos herdeiros de uma paternidade divina, filhos de Deus, tal como o Cristo, e o Cristo nos parece muitas vezes paranormal, e ele disse que nós somos paranormais, como ele, às vezes nós entendemos o termo de forma encurtada, equivocada, e não levamos o contexto todo de relevância e deixamos de nos dedicar e de nos comprometer com aquilo que é o nosso processo evolutivo, os nossos recursos espirituais. E imaginamos que a mediunidade seja aquilo que acontece no centro espírita quando você está numa sessão mediúnica. Quando, na verdade, quando estamos trabalhando, quando estamos interagindo, quando estamos em silêncio, muitas vezes estamos entrando em comunicação com o plano espiritual e estamos trazendo de lá informações que podem sim nos auxiliar, que deveriam ser para o nosso auxílio, mas que podem sim nos comprometer, podem sim nos prejudicar. O livro dos médiuns possui muito mais informações. Se a gente se dedicar, pelo menos a leitura já vai ser de grande valia. Se nós nos dedicarmos ao estudo profundo e ao entendimento profundo, nós vamos sim adquirir dali muito conteúdo, muita informação e muito conforto para o nosso próprio espírito, onde nós nos manifestaremos de forma diferenciada em nosso próprio benefício. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Aos espíritos trabalhadores da doutrina espírita, orientados pelo Cristo e pelos seus trabalhadores maiores, para que esse conteúdo chegasse até nós. Que nós possamos entendê-lo na sua profundidade e possamos aplicá-lo aos nossos conhecimentos, de forma que nós possamos sim sermos os trabalhadores de um futuro melhor, de uma humanidade melhor. Que nós saibamos utilizar esses recursos poderosos do Espírito e que nós não mais os consideremos como uma doença, como um equívoco, como uma perturbação, tratável com remédio, mas sim como um valioso recurso do entendimento que vai nos auxiliar e nos inspirar para novos empreendimentos no futuro, aonde nós nos aproximaremos cada vez mais do ideal do Espírito. Que nós aceitemos essas orientações, que nós utilizemos a nossa inteligência, a nossa razão, de modo que nós saibamos aproveitar de modo mais construtivo todo esse processo. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.